Pensar sobre a existência humana é uma forma de humanizar a nossa existência, senão acabamos por sobreviver como simples animais. Eu sou o professor Ercílio da Costa, bem-vindo ao meu canal. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o existencialismo, uma reflexão filosófica sobre a existência humana. Hoje nós vamos falar sobre 3 filósofos muito importantes sobre este movimento filosófico. O primeiro deles, que é considerado o precursor do existencialismo, é Søren Kierkegaard. Kierkegaard é um homem religioso que reflete sobre a existência humana a partir desse olhar religioso. Kierkegaard nos lembra da individualidade humana, em oposição ao geral, ao genérico que estava se surgindo na época, né? Reflexões sobre a humanidade, reflexões sobre a sociedade. E Kierkegaard chama a nossa atenção para o indivíduo, o ser humano individual. Inclusive, usando da sua linguagem religiosa, Kierkegaard diz assim, Deus não ama a humanidade de forma geral, mas Deus ama cada ser humano de forma individual. Ou seja, é uma recordação de que a humanidade é feita de vários indivíduos. É quase como o slogan que está aí nas mídias sociais de um canal de televisão famoso aí, que esse canal diz assim: nós somos constituídos de milhões de uns. É isso mesmo, para dizer que assim, a humanidade é constituída de milhões de uns, de indivíduos. E Kierkegaard chama essa atenção para dizer: nós somos seres individuais. Então, já é uma crítica à sociedade da época que estava generalizando a humanidade, esquecendo das individualidades, certo? Para Kierkegaard, a vida humana é absurda. A vida humana é absurda e sem sentido muitas vezes. E tudo isso pode causar desespero. Não é fácil de encontrar o sentido da vida, o porquê que as coisas acontecem da forma que acontecem. E tudo isso é absurdo e pode causar sofrimento para o ser humano. E para fugir deste sofrimento, para fugir do sofrimento causado por esse absurdo da vida, Kierkegaard diz que o ser humano precisa viver em 3 estados. E vivendo nesses 3 estados, ele foge desse sofrimento, desse desespero causado pelo absurdo da vida, né? São esses 3 estados. O primeiro estado é o estado estético. Lembre-se que quando nós estamos falando de estética na filosofia, nós estamos falando sobre o belo. Então, para Kierkegaard, o ser humano foge do desespero da vida humana quando ele vive no estado estético, ou seja, ele vive preocupado com a beleza e com a feiura da vida, e por isso ele acaba se esquecendo do grande desespero humano, da existência humana. Então ele se preocupa com o belo e com o feio da vida para se esquecer desse desespero existencial que o ser humano sente, certo? O segundo estado é o estado ético. No estado ético, Kierkegaard chama a atenção para dizer assim, o ser humano vive o estado ético quando ele percebe o caos da vida humana e ele aceita esse caos. Ele entende que a vida humana não é fácil, que a vida humana é difícil e que pode causar frustrações, e ele aceita, porque essa é a vida humana. Então o estado ético é quando o ser humano se configura em um ser humano sofredor. Ele percebe que a vida ela causa sofrimento, causa desespero, a vida é um caos. E o terceiro estado é o estado religioso. Kierkegaard diz que o ser humano, através da fé, ele consegue encontrar com Deus. E esse encontro com Deus o tira desse caos da vida humana e o leva para o além, para um transcendente, para algo extra
sofrimento, para algo fora desse sofrimento, desse caos da vida humana. Então, resumindo, para fugir do sofrimento do caos humano, o ser humano ele pode viver esses três estados. O estado estético, quando ele se preocupa com o belo, com o feio da vida humana, para fugir desse caos. O estado ético é quando ele já não foge desse caos, mas ele aceita esse caos e vive bem porque ele aceitou isso. E o estado religioso é quando ele, através da fé, ele se relaciona com Deus, que o tira dessa realidade e o coloca em contato com esse transcendente, com esse além da realidade desse caos humano. O segundo pensador que nós vamos estudar é Heidegger, Martin Heidegger. O Heidegger ele tem uma visão muito parecida com a de Kierkegaard, mas é uma visão menos teísta, ou seja, menos religiosa da realidade. O Heidegger ele traz dois estados de vida humana para fugir daquele sofrimento, muito parecido com Kierkegaard, que são três estados, para Heidegger são dois estados. O estado inautêntico e o estado autêntico. Heidegger chama a atenção para esse desespero existencial que o ser humano sente, e ele diz que um dos grandes causadores desse desespero existencial é a morte. E aí o ser humano ele pode assumir essas duas posturas para lidar com esse desespero existencial. O primeiro estado é o estado inautêntico. O estado inautêntico, olha só que interessante, é quando o ser humano busca problemas, cria problemas, busca resolver problemas, para que essa resolução de problemas, este investimento do seu tempo na resolução de problemas, o tirem desse pensamento do sofrimento humano. Por isso que às vezes a gente pode pensar que a nossa vida, dificilmente a gente vive ela sem problemas. Sempre tem um ou outro problema. E quando não tem, a gente fica meio cabreiro e a gente procura um problema ou outro para resolver, porque nós precisamos fugir desse caos, desse pensamento, desse desespero existencial que nós temos, que é o medo da morte, que é como lidar com isso. Então nós precisamos resolver outros problemas para encher a cabeça com eles e não ficar pensando nesse desespero existencial que nós temos. Então é um estado inautêntico, não é autêntico. Já o estado autêntico, diz Heidegger, é quando o ser humano aceita a morte, percebe a morte como uma realidade necessária, ou seja, é uma realidade que vai acontecer, é um fato. A morte virá para todos e o ser humano aceita isso. Só que ele entende que a morte ela não é precisa, ou seja, ninguém sabe o dia certo de quando vai morrer. E por não saber, o ser humano vive intensamente cada dia antes que a morte o acolha, nesse sentido. Então, o estado autêntico da humanidade é quando o ser humano não foge desse caos, desse desespero existencial por medo da morte, através dos outros problemas, como no inautêntico, mas não, o ser humano aceita a morte como uma realidade humana, como algo que vai acontecer, mas ele não sabe quando. E por não saber quando, então ele vive com intensidade, vive intensamente cada momento antes que a morte aconteça. E o terceiro filósofo que nós vamos falar do existencialismo, que é o grande nome do existencialismo. Quando nós falamos de existencialismo, nós lembramos de Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sartre. Sartre, filósofo francês, ele tem uma visão pessimista da existência humana, foi muito criticado, certo? Inclusive acusado de ter uma visão anti-humanista, mas Sartre rebate essa ideia de que ele é um anti-humanista. Ele diz, não, eu sou humanista, e o humanismo é refletir a realidade humana, e a realidade humana não é tão boa quanto muitos desenham por aí. Segundo Sartre, a vida não é boa de ser vivida. A vida não é fácil, a vida é difícil, a vida é ruim, certo?
Sartre, ele nega a existência de Deus, nega a existência de um destino ou da influência dos astros, da astrologia, dos signos para gerir ali a humanidade. Não. O ser humano, ele é totalmente responsável por quem ele vai se tornar. Não é Deus que o guia, não é um destino que programa a sua vida, não são os astros que o influenciam, mas é o ser humano individual, lembram lá de Kierkegaard que traz essa discussão novamente, é o indivíduo que é responsável por quem ele vai se tornar, certo? E aí, o existencialismo de Sartre traz à tona essa ideia de que a existência humana precede a essência. Vamos entender isso daqui. Vamos falar sobre essência e existência. Para Sartre, sempre a essência precede a existência. Ou seja, nós precisamos saber o que uma coisa é para poder criar essa coisa. Vamos imaginar um exemplo de um grampeador, por exemplo. Um grampeador de papel. Eu preciso saber da essência de um grampeador, ou seja, o que é um grampeador. Quando o inventor do grampeador criou o grampeador, ele estava pensando que queria criar um objeto que grampeasse papel. Um objeto que, se colocasse grampo de arame lá dentro, ele grampearia os documentos. Essa é a essência do grampeador. E aí ele faz o grampeador existir. Certo? Então, a essência do grampeador precede sua existência. Já para o ser humano, Sartre diz que é diferente. No caso do ser humano, a existência precede a essência. Ou seja, a essência, quem o ser humano é, vai ser construída a partir da existência humana. Quando o ser humano passa a existir, quando aquele indivíduo passa a existir, viver os seus dias, dar os seus passos na vida, ele vai se construindo, vai construindo quem ele é, vai construindo a sua essência. Então, o existencialismo de Sartre é isso, o ser humano caminhando na vida, vivendo os seus dias, vai se construindo, vai construindo quem ele é. E é uma vida que não é fácil, certo? O ser humano, ele é individual, ele precisa sozinho caminhar. Inclusive, uma das frases de Sartre é: o inferno são os outros. Por quê? Porque os outros podem atrapalhar a minha vida. E quando eu confio a minha vida aos outros, também atrapalha. Por isso que nós precisamos pensar individualmente. Então, eu me construo. Mesmo que o professor me influencie, que meu pai me influencie, se eu não quiser fazer, eu não farei. Se eu não quiser me tornar uma pessoa melhor, eu não vou conseguir me tornar, ainda que tenham milhares de pessoas me influenciando. Eu preciso construir a minha essência, construir quem eu sou, através das coisas que eu vivo na vida, através dos meus passos dados. Lembrando, isso daqui nos faz lembrar da ética de Aristóteles, lá do assunto de terceiro ano, né? O ato precede a potência, mas no sentido do hábito, a gente precisa viver, fazer para eu me tornar uma pessoa melhor. E aqui Sartre lembra mais ou menos isso. Eu preciso fazer as coisas da vida, caminhar, viver, para que eu possa me construir uma pessoa boa ou uma pessoa ruim. Eu vou construir quem eu sou através dos meus dias vividos. Por isso que eu preciso viver bem esses dias, certo? Ainda que a vida não seja tão boa de ser vivida, como diz Sartre, esse é o pensamento dele, né? A gente vive e nessa vida a gente constrói quem nós somos. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like e se não é inscrito no canal, se inscreve. Isso nos ajuda bastante. Um abraço, até a próxima, valeu!